Como o vídeo não tem patrocínio, o que a gente faz então é te recomendar um livro para te fazer um desenvolvedor melhor de software, e o livro que eu estou recomendando agora é o Arquitetura de Software, As Partes Difíceis. Esse livro vai ter o link afiliado na descrição, vai te ajudar bastante com conceitos de arquitetura de software e system design. Existe uma discussão na internet que volta e meia surge, que é se a gente deveria ou não usar JavaScript no back-end. E tem sempre algumas coisas que faltam nessa discussão, pelo menos que eu vejo, e eu queria fazer algumas considerações sobre isso. Primeiro, eu puxei aqui a lista do Stack Overflow dos frameworks mais populares, dos mais utilizados, e o framework mais utilizado é Node.js, que é um framework back-end de JavaScript. Segundo, terceiro, a gente tem React e jQuery, que são front-end. Terceiro, a gente tem Express, que é geralmente usado junto com Node, então tanto faz. Quarto, Angular, que é front-end. Quinto, Next.js, que também é JavaScript e também é back-end. Na real, Next é full stack, né? Tem gente que diz que é só front-end, mas é full stack de fato. Então, você tem que dois dos frameworks mais populares, na verdade, os dois mais populares para back-end, são JavaScript. Você tem 1 milhão de pessoas, eu inclusive, dizendo que JavaScript é uma linguagem ruim para back-end, que não deveria ser usado teoricamente. Por que você tem esse conflito? Por que você tem muita gente que diz que JavaScript não é uma linguagem muito legal para back-end, não é super performático no back-end, e eu concordo. E você tem os frameworks mais populares, sendo frameworks de JavaScript, e inclusive eu trabalho com esses frameworks. Por que existe essa dicotomia? Por que existe essa disjunção, esse conflito? A questão é, toda decisão sobre usar uma tecnologia numa empresa, ela não é uma decisão puramente técnica. Ela também é uma decisão de negócios. E toda empresa, quando vai fazer uma decisão de negócios, não analisa só o técnico. Se a gente analisasse só o técnico, só o que é melhor, só o que é mais rápido, provavelmente todos os backends seriam, sei lá, Go ou Rust, ou enfim. Os mais simples seriam Go e os mais complexos em Rust. Não ia ter muita diversidade. O que acontece é que a empresa está pensando, primeiro, como é que eu vou contratar esses desenvolvedores? Tem como, se eu precisar, eu contratar 100 desenvolvedores Rust? Talvez até tenha, só que você vai ter que pagar muito por eles. Eles são muito raros. É muito difícil você achar um desenvolvedor competente em Rust. Então, quando uma empresa grande, como por exemplo, a Hulu. Hulu é streaming de vídeo, né? Eu sei que o streaming de vídeo da Hulu é com JavaScript, ou pelo menos tem partes do back-end em JavaScript. Por que a Hulu tomou essa decisão? Que bom, sendo uma empresa grande, eles precisam de uma dev pool grande. Eles precisam que seja fácil contratar desenvolvedores. E para ser fácil contratar desenvolvedores, você precisa de linguagens que são amplamente difundidas. E acontece que Rust não é nada disso. Go agora está virando, e além disso, você precisa que a linguagem seja razoavelmente simples, porque você precisa treinar os seus desenvolvedores rápido. Uma empresa que contrata muita gente precisa ter um onboarding muito rápido. Outra coisa a se considerar, que isso é uma vantagem tremenda do JavaScript no back-end sobre todas as outras linguagens, é que o seu front-end, quase com certeza ele vai ser JavaScript. Quase com certeza. E se o front-end quase com certeza vai ser JavaScript e você vai ter desenvolvedores que sabem JavaScript na empresa, ter um back-end também em JavaScript é uma vantagem, porque você consegue usar o mesmo recurso, o mesmo desenvolvedor, para fazer front-end e back-end. Ah, mas não vai ser tão bom, é melhor você ter um dev só front-end e um dev só back. Sim, mas isso não é a realidade da maioria das empresas. Você precisa, muitas vezes, em empresas pequenas ou médias, que poucos funcionários façam muitas coisas. Então, ter uma linguagem que é compartilhada entre o back e o front-end é uma vantagem tremenda. E como a linguagem é compartilhada, você também consegue compartilhar código entre o front-end e o back-end, o que é excelente. Eu acho que esses são os principais motivos de por que uma empresa quereria usar JavaScript no back-end como uma decisão de negócios. Outro ponto importante a se considerar é que quando você vai criar um MVP, né, você vai criar algo ali do zero, a sua consideração com certeza não é performance, você não precisa de performance, a sua consideração é encontrar um mercado. Então, qualquer linguagem vai funcionar, e às vezes você acaba indo para o default, que é JavaScript, porque você faz, de novo, o front e o back em JavaScript. Você vai pegar ali ou um Next.js ou um Nuxt e fazer o serviço inteiro, ou todo em Next, todo em Nuxt, ou SvelteKit, ou enfim, qualquer outro desses frameworks full stack. Algumas das empresas que fazem isso, alguns dos MVPs que começam assim, fazem sucesso. E eles continuam com o back-end em JavaScript. Eventualmente, quando o seu serviço escalar para milhões e milhões de usuários, você vai ter que substituir esse back-end. Só que percebe que isso é um problema excelente para ter? Quando você escalou já o seu serviço e que você começou a esbarrar nos problemas de performance do JavaScript que realmente começou a fazer diferença, é quando a sua empresa vai estar gerando muito dinheiro. E aí, bom, aí você vai ter dinheiro, você vai poder contratar uma equipe para refazer o seu back-end do zero em Java, em Go, em Rust, na linguagem que você quiser. Só que até você chegar lá, faz muito sentido você fazer em JavaScript. E é por isso que, embora JavaScript seja uma linguagem ruim para back-end, não é tão ruim assim, mas, enfim,
não é excelente também. Embora todo mundo reclame de JavaScript o tempo todo, ela é sim essa linguagem universal que consegue fazer front-end, back-end, que é excelente para MVPs porque ela tem um ecossistema bom de frameworks full stack. E a DevPool é enorme. Quase todos os desenvolvedores sabem também JavaScript porque é uma linguagem fácil, é uma linguagem simples, é uma linguagem que bebe muito da sintaxe de outras linguagens e você acaba tendo JavaScript como esse mínimo múltiplo comum. Quase toda empresa de tecnologia também tem JavaScript. Então faz bastante sentido ele ser usado em back-end, mesmo isso sendo uma decisão ruim.